Ontem nós falamos de taxa de juros do Brasil e hoje nós vamos falar de taxa de juros americana porque este homem está escondendo uma coisa de você. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, está escondendo uma coisa do mercado. Ninguém está falando sobre isso, eu preciso te alertar porque isso aqui tem tudo a ver com ações americanas, com o desempenho dos ativos daqui para frente. Queridos, o que aconteceu? O Fed, Banco Central Americano, manteve nessa última quarta-feira juros inalterados nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5% em meio a incertezas, né? Isso aqui todo mundo está falando. O que pouca gente está falando, tá? É que eles vão reduzir o teto mensal de resgate de títulos de tesouro de 25 bilhões para 5 bilhões a partir de abril. O que é isso, queridos? Vamos lá, vamos entender essa dinâmica dos juros americanos, como isso impacta os investimentos e, poxa, entendendo isso, você sabe o que você tem que fazer com seus investimentos no exterior, tá? Mas o que acontece? Olha só, aqui na minha tela você está vendo no site do Federal Reserve de St. Louis o banco, ou melhor, o total de ativos, né, do Banco Central Americano. Eles, desde a crise de 2008, injetaram muito dinheiro de forma artificial na economia. E se a gente observar desde o pico ali em 2022 para frente, a gente chegou num pico ali de 9 trilhões de dólares injetados na economia de forma artificial e hoje temos 6,75 trilhões. Então eles já reduziram mais de 2 trilhões do balanço patrimonial, ou seja, de todo o dinheiro artificial que eles tinham injetado na economia, eles estão retirando. O que eles fizeram na prática? Eles mantiveram os juros inalterados, né? Não mudaram, não reduziram, mas eles diminuíram a quantidade de dinheiro, né, que eles estão resgatando, ou seja, eles diminuíram a velocidade da redução. Você vê que isso já aconteceu, eles estavam numa velocidade maior e aqui você já vê que está formando uma curva, né? Essa inclinação do gráfico tem diminuído, porque quanto mais o tempo passa, menos dinheiro artificial que eles haviam injetado antes, eles retiram da economia, tá? Grava essa informação. Então, por mais que o juro tenha ficado inalterado, a política monetária americana, ela mostra um sinal de mais frouxidão. Por quê? Porque eles estão reduzindo a quantidade de dinheiro que estavam retirando da economia. Daqui a pouco, pode escrever, eles não vão retirar mais e quem sabe vão começar a injetar dinheiro na economia, porque o que o Jerome Powell está escondendo, já vou falar agora, é o medo de uma recessão nos Estados Unidos. Ele se contradisse na entrevista várias vezes, nesta entrevista aqui, ó, e você tem que prestar atenção nisso, o que acontece nesses períodos, tá? Mas antes disso, eu quero te alertar sobre algo importante, tá? Olhar somente para a taxa de juros americana é uma visão muito míope, né? Por quê? O que importa, o que realmente impacta na economia é a taxa de juros? Não, é a taxa de juros menos a inflação. Porque a taxa de juros, ela sobe se a inflação sobe. Então, a taxa de juro real, que nada mais é que a taxa de juros menos a inflação, é a que realmente importa. Todo mundo só olha para essa aqui, ó, essa vermelhinha, né? Deixa eu até tirar esse desenho aqui que era de uma outra explicação que eu vou te mostrar aqui mais à frente. Essa vermelhinha. Mas o que realmente importa é a taxa de juros menos a inflação. Quando a gente pega as expectativas da inflação, a gente vê que ó, as expectativas da inflação começaram a aumentar bastante desde 2020, né? Quando elas chegaram no pico, foi efetivamente quando eles começaram a aumentar o juro. Por quê? Enquanto eles estavam com o juro inalterado, poxa, só se tinha uma visão lá em 2020, 2021 de que o juro de que a inflação ia subir, porque eles não estavam fazendo nada. Começaram a fazer algo, as expectativas de inflação acomodaram. Quando as expectativas de inflação pararam de cair, eles pararam de aumentar o juro. Por quê? Era um cenário ali de observação. E à medida que as expectativas de inflação começaram a cair, eles se permitiram começar a reduzir o juro, agora elas vêm subindo aqui desde o final de 2024 por meio de tarifa, etc, etc, etc. Mas o que realmente importa para a economia é o quê? É o juro menos a expectativa da inflação. E a gente consegue perceber, olha aqui que interessante esse negócio. Olha que interessante esse gráfico. Por mais que a taxa de juro americana tenha ficado inalterada de janeiro para março, a taxa de juro real caiu. Atenção, a taxa de juro real caiu. Por quê? Porque as expectativas de inflação aumentaram. Se a expectativa de inflação aumenta e você mantém o juro inalterado, na prática você reduziu a taxa de juros que realmente impacta na economia. Repito, na prática, aquela taxa de juros que realmente impacta a economia, que é o juro menos a inflação,
foi reduzido por mais que eles tivessem mantido inalterado a taxa de juros. Então, calma, na verdade o juro que impacta a economia americana caiu. Mas a taxa de juros de curto prazo, ela ficou inalterada. Isso é que é o que impacta. Então a gente vê claramente que desde setembro até hoje, nós vemos a taxa de juros real americana caindo. Não precisa reduzir a taxa de juros para a taxa de juros real cair. Se a expectativa da inflação aumentar, a taxa de juros real já caiu. Então, na verdade, o juro americano caiu, é uma medida, né, expansionista para a economia, ou seja, temos medo de uma recessão, vamos diminuir a taxa de juros real, e, ao mesmo tempo, eles reduziram em 5 vezes a quantidade de dinheiro que estão retirando da economia. Uma clara demonstração de Jerome Powell que é, estamos preocupados com recessão. Por que ele não zerou? Estávamos retirando da economia 25 bilhões, né, de títulos do Tesouro e vão para zero, não vamos mais retirar, porque isso assustaria o mercado. Então ele deixou um quer, ele deixou um saldinho. Ele deixou, não, vamos retirando aqui devagarinho, né? Vamos deixando devagarinho, que a gente consegue retirar por mais tempo. Faz sentido, né? Para que retirar por mais tempo? Você tem que retirar, retira, poxa. Não precisa retirar por mais tempo. Não tem lógica. Outra afirmação que ele fez, esperamos que a inflação seja mais elevada mais para frente. Mas nós antevemos 2 cortes na taxa de juros americana em 2025. Eita, parei. Inclusive, ele afirmou isso, teve uma jornalista que perguntou, não, mas como assim? Vocês estão projetando que a inflação vai continuar mais alta que a meta e mesmo assim vocês vão reduzir o juro? Por quê? Ele disse, não, porque o PIB deve cair, então as coisas se compensam. Como assim se compensam? O PIB subiu ou cair não tem nada a ver com o índice de preços. Os preços vão aumentar para os consumidores? Então, na verdade, ele não tinha o que responder. Mas o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro, todo o Banco Central, ele tem que dar uma sinalização para o mercado. O que nós vamos fazer daqui para frente? Porque se o mercado fica com incerteza, né, o nível de incerteza sobe, o mercado fica tenso, nervoso e os preços dos ativos oscilam muito. Então, o que ele disse? Esperamos que a inflação fique um pouco mais alta, o que não parece ser uma verdade completa. Entretanto, vamos reduzir a taxa de juros. É incongruente. Você só aumenta a taxa de juros se a inflação sobe. Você só reduz a taxa de juros se a inflação cai. Se a inflação vai continuar mais alta, por que vai reduzir o juro? Só se você está com medo de uma recessão. Aí sim. Né? Então, esse é o maior temor. Por quê? A atividade econômica americana vem caindo há bastante tempo. Isso não é de hoje. Eu venho mostrando isso para vocês nos últimos vídeos, nos últimos meses. Já tem um tempo. Tá? Se a gente olhar aqui as estimativas do Fed de Atlanta, a estimativa é de que tenha uma queda de 2% no PIB no primeiro trimestre de 2025. Expectativas de inflação anualizada dos Estados Unidos abaixo de 2%. Não cola com essa conversa de vai ter 2 quedas nos juros porque a inflação vai ficar mais elevada. Não cola. Outra coisa, se a gente pegar as expectativas do mercado, né, a gente tem expectativa para na próxima reunião manter o juro inalterado, maio. Junho, reunião de junho, 90% de certeza de que o juro vai cair nos Estados Unidos, mais uma queda em setembro e mais uma queda em dezembro. O mercado projeta 3, por mais que verbalmente o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, tenha falado que vão derrubar o juro 2 vezes. Por quê? O mercado, o smart money, já está sentindo que ele está com medo de recessão e logo o juro deve cair mais. Logo o juro deve cair mais. E aí você pergunta, Vinícius, se o juro vai cair, ações vão disparar, vou comprar ações nos Estados Unidos. Calma, mas se o juro cair por causa de uma recessão, a história é outra. A coisa mais chata do mundo é quando aparece um anúncio no meio de um vídeo que você está interessado, você está assistindo, né? Mas eu acho que se esse anúncio for meu, não tem problema nenhum. Concorda comigo? Queridos, é o seguinte, há mais de 6 meses eu não faço nenhum evento gratuito focado em realmente mostrar a implementação da estratégia para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior. E vai acontecer agora nos próximos dias. Então o que eu recomendo que você faça? Se você quer aprender o passo a passo dos investidores sempre em alta, você faz o seguinte, toca aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo, te inscreve no nosso evento para você receber todo o material e entra na comunidade no WhatsApp, tá? Seu número fica privado lá, você tem que entrar porque todo o material vai ser enviado por lá. Inclusive, vou te entregar uma estrutura inicial pronta para você já começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, tá bom? Assiste o vídeo agora, tá? Mas o link está aqui embaixo na descrição, não esquece, no final te inscreve. É 100% gratuito. Eu fiz um estudo que eu publiquei a primeira vez no segundo semestre do ano passado, quando veio uma expectativa maior por queda nos juros nos Estados Unidos. Eu quero, de novo, colocar isso aqui na sua cabeça. O que é isso? Nos últimos 50 anos, em até 12 meses após o início do ciclo de queda na taxa de juros americana, que começou em setembro de 2024, então isso é válido até setembro de 2025, aproximadamente, por obviedade, né?
A gente viu quedas nas ações americanas. Por quê? Porque normalmente o Banco Central americano demora para agir. Normalmente o Banco Central americano ele age depois que a economia já está com uma atividade muito fragilizada. O que parece ser o cenário atual. Queda de 31% nas ações americanas, queda de 22% nas ações americanas, queda de 17% nas ações americanas, queda de 47%, 53%, 22%. Todos em momento de ciclos de queda na taxa de juros. Todos em momento de início de ciclo de queda na taxa de juros. Tá? Exceto em 1985, porque existiu o Acordo de Plaza, né? Um acordo global, o dólar, naquela época, deixa eu até mostrar para você aqui, ó. Olha o dólar index, que mostra a força do dólar em relação às principais moedas mundiais. O dólar estava muito mais forte, ele chegou nesse pico aqui, ó, muito mais forte em relação às principais moedas globais. Ele tinha literalmente dobrado de valor de 1980 para 1985, não em relação ao real, em relação a euro, coroa sueca, libra esterlina e companhia limitada. Então ele estava muito forte. Ali existiu o Acordo de Plaza, uma estratégia de desvalorizar o dólar pela metade, tá? Voltando àquele patamar anterior, para que as empresas americanas pudessem exportar. Né? Então, naquele momento, foi feito um acordo global para as empresas americanas venderem mais. E aí as ações subiram, porque as empresas aumentaram o faturamento, aumentaram o lucro, etc, etc e tal. Tá? Então, o que eu quero te mostrar com isso? Temos sinais, né, de que é possível existir uma recessão. Mesmo que o juro caia, no início da queda do juro, normalmente acontece uma boa correção. Se nós observarmos o que vem acontecendo aqui, ó, com as ações americanas, a gente já vem presenciando uma queda, né, que neste momento está em 8%, chegou a 10%, estamos dando um respiro. Nas ações de tecnologia, certo? Chegaram a quase 14%, hoje estamos em 11,5%, mas isso aqui pode ser um respiro diante de uma nova pernada. Por isso eu recomendo para você o quê? Cautela, cuidado, calma, paciência, porque ações americanas estão bem caras. Se a gente olhar o histórico de preço-lucro das ações americanas, estão em 28 vezes. A média desde os anos 2000, né, o advento de tecnologia e internet, é 25 vezes. Então ainda estamos acima da média. Onde que eu vejo um potencial muito maior? Onde que eu vejo um investimento com uma relação risco-retorno muito mais favorável? Quando a gente fala dos REITs, tá? Por quê? O que está acontecendo? Olha só, os REITs, eles são a inspiração para os fundos imobiliários no Brasil. É diferente, REITs são ações, são empresas, elas podem pegar empréstimo, né? Então não é como um fundo imobiliário que só pode se alavancar, é muito mais restrito, né, para crescer. Os REITs podem crescer muito, né? E o que a gente vê acontecendo aqui? A gente vê que 2022, quando o juro começou a subir, vamos até colocar o juro aqui, ó. Quando o juro começou a subir, ó, o que a gente viu acontecer? A gente viu, ficou bem, deixa eu ver, vou colocar indexado em 100, não, vai distorcer mesmo, não tem o que fazer. Logarítmico, tá bom. Ó, quando o juro começou a subir, a gente viu REITs e ações desvalorizando, tá? REITs e ações desvalorizando. Só que a partir de um certo ponto, a partir de um certo momento, isso aqui começou a descolar. Ações começaram a disparar, ficando extremamente caras. Os REITs formaram um fundo e agora vem valorizando continuamente, tá? Desde o fim de 2023, quando a gente começou a entrar pesado em REITs. O que é o normal acontecer? Essa boca do jacaré, ela sempre abre, né, quando os juros nos Estados Unidos sobem. Por quê? Imóveis desvalorizam mais que ações de empresas quando o juro sobe. Porque imóvel é juro. A maioria dos imóveis são comprados via financiamento, via crédito, via hipoteca. Então, é normal essa boca fechar. Você ter REITs subindo, ações americanas caindo. Ou REITs subindo muito mais que ações americanas e elas ficam levemente estagnadas. Mas esse gap, esse espaço aqui normalmente fecha. Até porque os REITs valorizam mais que as ações americanas. Muita gente não sabe disso, mas os REITs valorizam mais que as ações americanas. Quer ver? Olha só. Aqui na minha tela você vai ver agora. Esse aqui é um slide de uma apresentação lá de 2023, quando eu apresentei para os meus mentorados o investimento em REITs. Mas você vê aqui, ó, os equity REITs, que são os REITs de tijolo, equivalente, digamos assim, aos fundos imobiliários de tijolo, eles têm um retorno histórico de 12% acima da inflação nos últimos 50 anos, com uma volatilidade de 18%, enquanto as ações do S&P 500, ou seja, o S&P 500 em média, 7% ao ano, com uma volatilidade de 17%. Então é quase a mesma volatilidade, o REITs tem um pouquinho mais,
só que tem quase o dobro do retorno desse período. Então, o que eu quero ressaltar para você? Cuidado se você tem uma exposição muito grande em ações americanas. Quando eu falo sobre investir no exterior, aproveitar a cotação do dólar, muita gente interpreta que investir no exterior é ações americanas. Começa a mandar comentário, vai investir no que está caro. Calma, o mercado americano é muito maior, eu tenho também marcação a mercado, está dando muito lucro. Comentei aqui, já tá dando muito certo. Investimento no TLT, porque o juro de 10 anos, o juro longo nos Estados Unidos está caindo, então era um bom momento de entrada. Já vem dando lucro, a nossa última entrada no TLT, olha onde é que foi, né? Foi aqui, ó. Vamos pegar o preço exatamente. Nossa última entrada no TLT foi a 88 dólares. Hoje já está 90 dólares, né? Faz pouco tempo, foi esse ano. Então aqui a gente já vê uma valorização de uns 3% em dólar. Então o que acontece? Cuidado com ações americanas. Existem vários ótimos investimentos, né? Ouro rompendo máxima histórica, você sabe que eu invisto em ouro há muito tempo. Marcação a mercado dos Estados Unidos dando muito certo. REITs dando muito certo. Agora ações americanas, cuidado. Tá? A sua Magari Internacional, a sua carteira que faz você lucrar nas altas casas da Bolsa, hoje, na minha visão, ela deveria ter um peso muito menor em ações americanas. É o que a minha tem. Um peso muito menor do que tinha no passado. 5 vezes menor do que tinha 2 anos atrás. Né? Por quê? Os fundamentos nos apontam isso. Então, cuidado. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, está com medo da recessão, está todo mundo receoso do smart money e muita gente está ignorando isso. Fica aqui o meu alerta, você faz o que você quer da sua vida. Mas se você quer lucrar nas altas nas quedas da Bolsa, no Brasil e agora principalmente no exterior, eu acho que você tem que prestar muita atenção nisso, porque pouca gente está comentando sobre essas incongruências, tá bom? Se fez sentido esse vídeo para você, o que eu quero que você faça agora? Manda aqui embaixo, você está otimista ou pessimista com a economia americana? Você acha que vai ter recessão ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Em 2025, tá? Em 2025, manda aqui nos comentários que eu quero saber. Toca aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal e não perde o nosso evento online, gratuito e sem enrolação, que vai acontecer agora, nos próximos dias, onde eu vou te mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, no Brasil e no exterior. Inclusive, vou te entregar nesse evento, que eu não faço há muitos meses, há mais de um semestre, uma estrutura inicial pronta para você já começar a lucrar tanto aqui quanto no exterior. Se você quer participar, é gratuito, é muito simples. É só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tocando neste link, você vai para uma página, insere os seus dados, entra na comunidade privada no WhatsApp, onde seu número fica privado, ninguém consegue acessar ele. A gente vai mandar todas as informações pela comunidade no WhatsApp. Combinado, queridos? Então é isso. Toca aqui no link aqui embaixo. Te vejo nesse evento onde eu vou realmente revelar os segredos dos investidores sempre em alta. Um abraço e até.